Boa noite a todos, seja bem-vindo a mais um pequeno tema que se chama Escolha, baseado em 3 textos bíblicos. O primeiro se encontra em Josué, eu vou estar lendo aqui no computador, e diz assim, Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se é os deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo texto se encontra em Jó. Logo no primeiro capítulo de Jó, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E o último texto se encontra no livro de João 8, versículo 4, que diz assim: E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato de adultério. Pensando nesse tema, vamos pensar um pouco. Escolhas. Hoje na nossa vida a gente tem escolha para tudo, e digamos que as nossas escolhas definem os nossos caminhos. Se eu escolho profissionalmente fazer medicina, futuramente eu estou olhando para ser um médico, em qualquer área que seja. Se eu escolho estudar matemática, um exemplo, talvez futuramente eu possa ser um professor de matemática, ou mexer em áreas que utilizam matemática, assim por diante. Vai ser impossível eu fazer uma carreira, um exemplo, como medicina, e ir para a área de pedreiro, com o conhecimento que eu adquiri em medicina, fisicamente. Ou vice-versa também, fazer engenharia e tentar aplicar em medicina. Por quê? Eu fiz uma escolha, eu fiz um caminho. Então, a partir do caminho que nós escolhemos, nós temos as ações que as nossas escolhas derivam. Algumas derivam para o bem, outras para o mal. Pois bem, então sobre o tema escolhas, nós vimos 3 histórias. A primeira foi do líder Josué, o sucessor de Moisés. Nós vemos aí no texto, praticamente no finalzinho do seu livro, quando já passaram muitas guerras, muitas batalhas, muitas pessoas se levantaram, muitos eventos aconteceram. E desde o primeiro momento que ele foi chamado por Deus, até o último momento da vida dele, ele escolheu ficar do lado do Senhor. E nós podemos ver que as escolhas que Josué fez, na sua grande maioria, foram boas e tiveram desfechos bons, porque o Senhor estava com ele. Podemos ver que em vários momentos Deus ordenava ele a fazer algo, e de tal forma Josué obedecia à risca, ele escolhia obedecer a Deus. Não porque Deus estava obrigando, sim porque ele escolheu. E nós vemos ao longo da história de Josué que Deus agiu de forma grandiosamente na vida dele. Quando ele escolheu obedecer a Deus, a mar se abriu, muralhas caíram, exércitos muito mais poderosos do que ele foram derrotados. Então as escolhas de Josué, na sua grande maioria, só trouxeram benefício para ele. Por quê? Ele escolheu obedecer o caminho que Deus propôs, que é o melhor. Mas teve momentos na vida do grande líder Josué que ele também tomou decisões sem consultar a Deus. Num certo momento da história ele faz aliança com o povo inimigo. Aí ele acaba tendo que proteger os inimigos, porque ele não consultou a Deus sobre a aliança que deveria fazer.
E dentro da história, nós também vemos escolhas de algumas pessoas aí. Nós vemos a escolha da Raabe. Ela escolheu proteger aqueles homens lá em Jericó. E como retribuição da sua escolha, elas tiveram a vida poupada, tanto ela quanto seus familiares. E se vocês forem ver a história de Raabe, que era uma prostituta, uma mulher perdida, ela é descendente, Jesus é descendente dela. Se vocês forem olhar a árvore genealógica de Jesus, que está nos primeiros capítulos, não é à toa que o nome dela aparece lá. Raabe, a meretriz, a mulher que escolheu obedecer a Deus, mesmo sendo toda errada, ela decidiu mudar de vida e se juntar e obedecer a Deus. E Deus a abençoou de uma tal maneira que o nome dela está na genealogia do Todo-Poderoso que veio ao mundo. O outro personagem que nós vemos, que também fez escolhas boas, nós vemos aí Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto entre os seus contemporâneos. Ou seja, entre a sociedade perdida e a sociedade totalmente perversa, Jó se mantinha fiel. Não dobrava nem para a direita nem para a esquerda. E Jó é interessante porque as escolhas de Jó sempre geravam frutos bons. Jó não ficou doente, não perdeu os filhos porque ele era ruim. Porque Jó andava com Deus, obedecia a Deus, fazia sacrifícios diários, fazia sacrifícios pelos seus filhos, por algum motivo eles teriam pecado, então Jó já se antecipava. E eu comprovo isso dentro da Bíblia. Se vocês forem ler o livro de Jó, vocês vão perceber quanto Satanás vai ao encontro de Deus e fala assim sobre Jó. Deus, né, questiona ali: você viu o meu servo Jó? O que Satanás fala para Jó, ou para Deus? Também o Senhor o cerca de todos os lados, não deixa que nada aconteça com ele. Por que Deus o cercava? Porque Jó obedecia a Deus. Jó escolheu obedecer a Deus e vivia uma vida em santidade com Deus, e o Senhor o protegia. Por isso Satanás levanta esse questionamento, que nada acontecia com Jó, porque Deus providenciava tudo e não deixava nada chegar até Jó. Deus o protegia, além de providenciar, o protegia. Não é à toa que Jó era o homem mais rico daquele contexto histórico. Aí a Bíblia fala que Satanás joga uma semente ali para Deus e fala: olha, tira tudo que ele tem, você vai ver que ele não blasfema. E a Bíblia fala que Deus autoriza que Satanás vá e faça isso. Depois mata seus filhos, depois toca na sua saúde e assim por diante. Mas no meio desse caos todo, a qual Jó chega, ele chega no capítulo, se eu não me engano, 6 ou 7 do seu livro, um pouco a mais, um pouco a menos, mas acho que é especificamente nesses capítulos. Ele chega e fala assim, ó, quando a mulher dele questiona ele e fala pra ele: olha, ó, ô Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, cara. Olha que se Deus está sendo ainda fiel a ele, olha a sua situação. E a resposta de Jó me deixa em xeque, porque por pouco nós reclamamos e abandonamos Deus. Mas a resposta daquele homem deixa clara uma coisa: que quando você está firmado na verdade, pode vir o que vier, você permanece firme. E a resposta dele para a mulher foi a seguinte: como falas uma louca? Você fala: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E se você for entender o contexto, é verdade. Satanás não tocava em Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse. Tudo é permissão de Deus. Então o que Jó, de certa forma, falou é verdade. E isso está comprovado no final do livro, quando o próprio Deus fala para os amigos que Jó falou que era justo sobre ele, e os amigos não. Então Jó, ele passou por um perrengue, mesmo sendo justo, mesmo escolhendo obedecer, ele passou por dificuldades, porque nós passaremos por dificuldades às vezes sendo justo. Isso é normal no mundo onde o pecado reina.
Mas no final de tudo isso, Jesus, ele dará a recompensa para quem é realmente justo. E a terceira figura que a qual nós lemos é a mulher pega em adultério, em João 8. Aquela mulher não tinha esperança, estava condenada à morte, não tinha salvação. Ela viveu uma vida inteira de escolha errada, assim como Acã na época de Josué, assim como outros homens ao longo da história. Posso citar mais um, Sansão. Sansão também fez escolhas erradas e acabou morrendo. Deus o perdoou, mas ele acabou morrendo em troca da sua própria vida. E aquela mulher, ela é pega no ato, colocada para ser julgada e morta. Ela não ia sair dali livre. Mas Jesus olha para ela e perdoa aquela mulher, questionando quem a estava acusando. Todos vocês conhecem a frase que Jesus fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que cada um foi embora, só ficou ela e Jesus. Porque o único que poderia puni-la era Jesus. E Jesus deu uma escolha nova para ela, uma mudança de vida. E a Bíblia fala que essa mulher agarra essa mudança de tal forma que ela muda o sentido da vida dela. Então, para terminar aqui, a escolha depende de você. A escolha depende de mim. E essa escolha, só existe dois caminhos. Aqui pode aparecer que existe várias religiões, existe várias maneiras de adorar, mas não. Só existe um Deus sobre toda a face do universo. O resto é conversa. O resto não tem poder para te resgatar. Que quer queira você acredite ou não, só existe um Deus. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te viu antes mesmo de você existir. Ele já te conhecia. E ele quer te encontrar. Quer fazer você entender que você precisa escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar com ele, é andar com ele, é caminhar com ele. Então, se você hoje está numa situação onde o seu contexto está perdido, assim como Josué, fique e se posicione como ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o seu contexto é o contexto de Sansão, talvez, já passou por todos os pecados, já está colhendo o fruto das suas atitudes, já está praticamente chegando no fim, no limite, assim como Sansão chegou no limite extremo. Ele estava indo para a morte, mas naquele último momento ele reconheceu que estava errado, pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. E a Bíblia fala que Sansão morre, mas ele acaba praticamente com todos os inimigos de Deus em uma tacada só, junto com a sua morte. Ou se você está na situação de Jó, a qual está sendo injustamente punido, mesmo estando com Deus, mesmo caminhando com Deus, mesmo orando, mesmo jejuando, e ainda está passando por dificuldade, Jesus, ele deixa claro: tenha bom ânimo, porque ele venceu. Escolha a vida para que vivas. Porque assim como Jó, ele tinha uma certeza que tudo aquilo era momentâneo. No seu livro ele fala isso: olha, ainda se eu vier a perecer, olha só a certeza que Jó tinha. Ele fala que ele veria o Senhor com seus próprios olhos. Então a esperança de Jó não estava no que ele perdeu, no que ele tinha. Para ele era insignificante tudo que ele perdeu. A escolha de Jó, o foco de Jó estava em Cristo, o Deus de Israel, a qual ele ouvira. Né? E a Bíblia fala que ele tem uma experiência tão forte com Deus que ele fala assim lá no finalzinho: olha, antes eu conhecia você só de ouvir falar,
mas hoje eu te conheço de contigo andar. Mudou a maneira de se relacionar, porque ele escolheu estar com Deus. Passou por dificuldade, mas Deus no final reverteu todas a dificuldade dele em bênção novamente. A Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para ele. E o que dizer da nossa última personagem, da mulher que foi pega em adultério? Aquela mulher não tinha, como eu disse, não escolha. E Deus a perdoou. E ela escolheu a partir daquele momento seguir Jesus. Se você for ver os livros bíblicos, você vai perceber que a mulher que unge os pés dele é essa mulher que foi pega em adultério. Você vai ver, acompanhar os livros históricos, essa mulher estava presente na crucificação e ficou ali até o último momento da vida do Senhor Jesus. Porque essa mulher escolheu obedecer a Deus. Assim como Raabe escolheu obedecer a Deus. E ela faz parte da genealogia de Jesus. Então escolha a vida e não a morte. A bebida que você bebe hoje, talvez, você acha que isso é para sua vida, mas essa escolha está te levando para a destruição. O álcool, a bebida, as drogas, o sexo desenfreado, tudo isso está te levando para a destruição. Aparentemente é bom, mas vai ter consequências. Se você pegar a parte da bebida, eu conheço gente que viveu a vida inteira bebendo, morreu jovem, com cirrose hepática. Outras pessoas que eu conheço que viviam a vida desenfreada na área sexual, né? E o fim delas foi o quê? Pegou uma doença incurável. Algumas delas que eu conhecia já se foram porque pegaram AIDS. E a gente sabe que essa doença não tem cura. E foi a morte. Entrou em óbito por causa disso. Então quando Deus dá os limites e coloca limites nas coisas, é para o seu bem e para o meu bem, né? Assim como falando da área sexual, para não deixar isso aberto, o que Deus orienta? Ter relação só depois de um compromisso, um casamento, não antes, e não fora do casamento, porque é adultério, mas dentro do casamento, porque é onde Deus abençoa. Fora disso, pode colher consequências gravíssimas, como uma doença, né? Talvez uma criança indesejável, e assim por diante, e se arrepender pelo resto da vida. E quando as coisas acontecem, não adianta chegar e culpar Deus, porque Deus, ele sempre vai fazer o que é bom para você. Você que escolhe aceitar a vontade de Deus ou não. Então fiquem na paz com mais esse pequeno tema que já demorou bastante tempo, deu quase 20 minutos. E medite nessa palavra. Escolha a vida para que vivas. Porque se você não optar por Cristo no presente século, é triste eu dizer isso, você já está condenado, você escolheu a morte. Se você não escolher Jesus, não aceitar como único Salvador, você já está declarando a morte, a escolha da própria morte. Por isso Jesus ele fala, escolhe pois a vida para que vivas. Amém? Então fiquem com Deus e até o próximo tema. Escolha